Só que eu entendi uma coisa, Douglas. Eu experimentei um hate acumulado. O que é um hate acumulado? A gente tava crescendo muito rápido, incomodando muita gente. Isso incomoda muito, cara. Mano, eu vou te falar, Douglas, se o teu podcast ninguém ouvir, as pessoas não... Os caras que te odeiam nunca vão falar nada. Pode falar qualquer bobeira, né? Muita não acontece nada. Você pode falar o que você quiser, meu lindo. Mas a partir do momento que você causar muito sucesso, até quem gosta de você vai ficar assim, mas, pô, será? Então, cara, como a gente estava vindo durante muito tempo, rápido, crescendo, os caras estavam tentando pegar alguma coisa. Então ele tava ali caçando a frase, né? Caçando... eu senti. Aqui. Mano, olha só. Qual que era a mensagem? A mensagem era uma só. A gente lida dentro de um modelo onde o ser humano ele é extremamente carente. Nós somos carentes de afeto, por conta da construção familiar, às vezes de pais ausentes ou de relacionamentos tóxicos. Então, o ser humano ele faz de tudo para se sentir amado. Então, ele se mete em relacionamento tóxico, ele se permite ser ferido o tempo todo e tal. E ele não entende que ele já é importante para o Senhor. Ele custou um alto preço, o apóstolo Paulo vai dizer, porque foste comprado com um alto preço. Então, cara, nós custamos sangue de Jesus, nós temos um valor para o Senhor. Então, a minha mensagem, o tema da mensagem é importante. Era só dizendo assim, ó, você é importante para o Senhor. Você não precisa se desgastar, você não precisa se sentir como se você fosse esquecido. Não, você é amado pelo Senhor, a Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Cara, que amor maluco é esse? E eu estava dizendo o seguinte, olha, Deus, ele é o centro. Eu digo no começo da frase, Deus é o centro. Né? Então o evangélico ele é teocêntrico, óbvio que ele é teocêntrico. Eu falei, e do centro do coração de Jesus, de Deus, Jesus é o centro. Do evangelho, Jesus é o centro. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando do sacrifício de Jesus. Eu digo, e de Jesus nós somos o centro. Ou seja, eu sei que o objetivo final do sacrifício dele era nos salvar. Tal. Foi nos salvar, cara. E aí as pessoas diziam, não, mas ele morreu na cruz para obedecer o Pai. Mano, que absurdo. Claro que foi para obedecer o Pai, mas foi por nós. Era a gente que estava precisando de salvação, não era Deus. Sim. Então, cara, quando a pessoa ela quer brigar, argumentos não adiantam. Então, cara, eu fui aí também entendi que não adiantava responder. Sim. Porque quem quer resposta de verdade, dialoga. Quem quer atacar, ele já tá convicto do que ele acredita. E é muito parecido que você via episódios com Jesus, né? De os caras... Tipo, ele tava expulsando o demônio, alguém ficava liberto na frente deles. E aí ele expulsou por Beelzebub. Tipo assim, cara, você acabou de ver a parada na sua frente. Pra mim tem um texto que resume muito, cara, o que a gente vive hoje. Lucas capítulo 15, a Bíblia diz, Jesus estava para pregar. Aí diz dois públicos, ele diz, os pecadores estavam para ouvir. Uau. Cara, os pecadores estavam para ouvir. E aí diz o segundo público, e os fariseus murmuravam entre si. Cara, sempre vai ter os que estão para te ouvir e os que vão ficar falando mal de você ao invés de ouvir o que você tem para falar. Isso é normal, cara, infelizmente. E aí que tá, quem é o fariseu? O fariseu é o cara que acha que ele já acha que ele já é o super crente, que ele sabe mais de Bíblia do que você. Então ele te ignora e ele, ao invés de entender que enquanto ele murmura, ele atrapalha o pecador que quer ouvir, ele fica fazendo a briguinha dele lá e ao invés de ele pregar, ele fica despregando o que os outros pregam. Normal, mas pra mim entender isso foi um processo difícil, tá? Processo não foi difícil fácil, de não. Deus, né? Foi um tempo aí. Muito. Como é que foi postar o próximo vídeo, assim, tipo... Gravar Cara, a próxima série? Foi... Não, é sério, tipo... Eu gravei a outra série com raiva. Sério? Com raiva. Não, porque eu vi uma vez um pastor americano falando... Olha o tema da mensagem dele, era para líderes. Morte por corte de papel. E era... Porque na época era muito e-mail, né? É muito comum nos Estados Unidos o cara terminar de pregar e membros mandarem e-mail, né? E ele começou a falar disso, de tipo... Você lê um e-mail, você lê outro, né? É como se fosse cortinho de papel. E quando você vê, você não tá mais sendo fiel ao que o Senhor quer... Mas só pensando, aqui o fulano vai pensar, aqui o ciclano vai pensar, vou falar assim porque eles vão gostar. Cara, isso é morte por corte de papel. Como é que você viveu isso, assim, no pós? Então, aí o que eu fiz, cara? Eu tinha os pseudo-teólogos brigando, né? Achincalhando, fazendo confusão e tal. E tem as pessoas que são teólogos respeitados de verdade, que esses não estavam comentando.
Inclusive, vou citar o nome de um aqui, que foi o reverendo Augusto Nicodemos, que o dia que eu liguei pra ele, ele nem sequer sabia quem eu era e nunca nem sequer tinha visto o vídeo. Mandaram uma pergunta pra ele, ele respondeu de maneira correta e tal, e o pessoal mandou e divulgou como se ele estivesse respondendo a minha mensagem. É isso, No dia que eu liguei pra ele, que nós conversamos, eu fiz isso com alguns grandes homens de Deus que eu tenho muito respeito. Eu não sou calvinista. Não é a minha veia teológica. Mas eu liguei para todos que eu conhecia de respeito. Liguei para o meu pastor, liguei para alguns líderes. Que legal, cara. E fiz um concerto de termos. Falei, pastor, qual é o termo que pode chocar? O que pode me dar problema? Pastor, eu sou um evangelista. Que legal. Muito bom. Fiz isso. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Até naquela reunião de pastores que a gente estava juntos, eu falei, eu acho que era legal. A heresia, ela só nasce do isolamento. Sim. Um evangelista sozinho, ele vai flertar com a hipergraça. Por quê? Porque, cara, eu quero pôr todo mundo pra dentro, cara. Ele quer todo mundo, entendeu? Eu quero alarga essa porta aí, deixa todo mundo entrar. Porque ele tem isso, entendeu? Enquanto que um profeta, por exemplo, vai flertar com o legalismo. Porque como ele quer alinhamento do céu, ele vai flertar. Então, se a gente não misturar a vida... O que você tá falando pra mim? Eu liguei pra mestres. Liguei, cara. Deixei mestres mexer na minha mensagem evangelística. Isso exatamente. É muito louco, cara. Cara, inclusive, hoje, todo o evento que nós fazemos... Eu faço apelo em tudo, mano. Se eu orar pelo almoço e eu for pregar, eu vou fazer apelo. É a minha vida. Cara, eu sempre digo no final, precisa ter mudança? A resposta é óbvia. Precisa. Quem vai produzir a mudança? O Espírito Santo de Deus dentro de nós nos convencendo. Quem vai mudar? A gente. Então, não tem nada esse sentimento da hipergraça, né, cara, que tem dominado muito. Eu entendo perfeitamente isso. E também não apoio isso, porque, cara, peraí, né? A gente tá falando de Deus. Sabe, né? Não tá falando do nosso colega de colégio. Mas, cara, quando eu fui gravar a série, aí eu fui calçado e eu tinha duas coisas. Ou eu respondia ou eu posicionava a minha fé. E aí eu escolhi posicionar a minha fé. Eu deixei o meu credo claro em todas as mensagens. Arrependimento, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para me salvar, obedeceu à voz de Deus, estava obedecendo à vontade do Pai. Todos os credos que poderiam ficar ali sensíveis por conta de falas anteriores, de termos que poderiam ficar um pouco solto, eu fiz uma conversão ali. Que legal. Então, falei sobre soberania, falei dentro da minha teologia, falei sobre soberania, sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus, sobre a volta, sobre arrebatamento, e foi a série posterior. Muito bom. Mas a vontade era falar, tu, seu vagabundo, que falou isso ali. Mas eu falei, mano, deixa esses caras na irrelevância deles lá. Amadurecer, sem dúvida nenhuma. Isso é muito... Que dor. Mas, Douglas, uma coisa para alegar ao nosso coração, brincadeiras à parte, é que você nunca vai ver alguém que se dispõe a fazer isso no ministério, alcançar relevância genuína e frutos significativos. É isso. Infelizmente, cara, a sentença deles é a própria conduta. E a conduta se torna a colheita deles, cara. É triste de ver, mas é exatamente isso, cara. Não fluem, não vê frutos, né, cara? Então, e a Bíblia diz que a gente tem que julgar o fruto, não a pessoa, né? O fruto dela.